Alô, estúdio, estamos prontos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos à casa do Pai, nossa, a igreja mãe de nossa arquidiocese, a igreja mãe de nossa arquidiocese, Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro, igreja jubilar e peregrina, domingo de Ramos, a Paixão do Senhor, Ano Santo. Neste dia da igreja, recorda a entrada do Cristo Senhor em Jerusalém para consumar seu mistério pascal. Com esta celebração eucarística, iniciamos a Semana Santa, tempo especial no qual recordamos os passos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Participemos ativamente desta e de todas as demais celebrações, procurando vivenciar cada gesto, rito, palavra desses dias memoráveis para a nossa fé. Bem-vindas e bem-vindos vocês que nos acompanham pela Web TV Redentor, pela Rádio Catedral FM 106.7 e a você que vai nos acompanhar através da Libras. Canto de entrada. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de seus anos, Hosana, Hosana ao filho de Hosana, Hosana ao filho de Davi. Hosana
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos a Semana Santa aqui no pátio da nossa Catedral Metropolitana, iniciando com a bênção e com a procissão de ramos. Depois, durante a missa, também escutaremos a Paixão do Senhor. Com toda a igreja, nós queremos viver essa semana contemplando o mistério da nossa fé, o mistério da Páscoa do Senhor, da sua vida, morte e ressurreição. Nós convidamos a todos para que possamos cada vez mais vivenciar esses momentos importantes da nossa história da salvação. Nossa saudação aos sacerdotes aqui presentes, cônego Cláudio, Padre André, Padre Divanildo, cônego Jorge André, os seminaristas, os religiosos, religiosas, povo de Deus, que aqui se encontram, de mais especial, aqueles que nos veem e ouvem também pelos meios de comunicação da Arquidiocese. Convidamos a todos para que nós possamos vivenciar esses momentos únicos durante o ano, que é a Semana Santa. Meus irmãos e minhas irmãs, tem o Padre Stani do lado de cá também. Durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Vamos erguer os ramos. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as preces que vos suplicam, apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos nele frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hosana ao Filho de Davi, cantemos. Senhor, cantando com alegria. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira foram ao encontro do Senhor cantando Hosana, filho de Davi. Erguendo seus ramos, Hosana. Hosana, o filho de Davi. Hosana,
senhor vai indo. E Dom Carlos? É um prazer te ver, Dom. Meu Deus do céu. Pronto. Esteja no teu coração, nos teus lábios, para que anuncies dignas do Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos fazer agora a nossa procissão até a catedral, onde teremos a missa deste domingo de Ramos da Paixão. Levaremos os ramos nas mãos, que simbolizam para nós hoje aclamar Jesus Cristo que entra. Entra na humildade, diante de momentos importantes, daqueles generais e reis que entravam solenes nas grandes cidades, depois de uma vitória, em cima de grandes cavalos, alguns até em elefantes, como a rainha. No entanto, Jesus entra montado no jumentinho, aclamado pelo povo. Nós podemos ver, meus irmãos e irmãs, o que significa também esse povo que ali nas portas de Jerusalém aclamou Jesus como aquele que vem em nome do Senhor. Nós somos chamados
acalmá-lo, a aceitá-lo e a testemunhá-lo. Ao levarmos os ramos para nossas casas, queremos depois colocar num lugar visível, para que ali possam os que chegarem, virem ali está alguém que aclama e aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua própria vida. E assim, nesse mundo de hoje, necessitamos cada vez mais ser suas testemunhas. E que nós, meus irmãos e irmãs, não façamos a outra parte. Aquele que se aclamaram, muitos deles depois foram gritar, crucifica-o. Que nós o aclamemos e testemunhemos até o fim das nossas vidas, aquele que é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Sigamos em paz. Em nome de Cristo, amém. Vamos levantar os nossos ramos, vamos receber Jesus. Entrando, Senhor, na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeira clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Ouvindo o povo que Jesus viria a Jerusalém, saiu ao seu encontro. Com ramos de palmeiras clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Os ramos lá no alto. Hosana. Hosana nas alturas. Entrando, Senhor, na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeira clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana com os ramos no alto. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeira clamavam dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Todos podem sentar-se. Liturgia da palavra. Por meio de sua entrega, o Senhor Jesus cumpre a profecia do servo sofredor, renovando nossa esperança de que nele não sairemos humilhados. Na liturgia, proclamamos o senhorio daquele que pela sua humilhação e morte de cruz foi exaltado por Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacudem a cabeça. Ao Senhor se confiam que eu liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus,
numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dele louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo existe em condição divina. Não fez do ser igual a Deus um usurpador, uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano. Humilhou-se a si, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, para juntos aclamarmos ao Santo Evangelho. Meus passos, Senhor. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou na cruz e te recebeu na luz. Tua palavra ilumina minhas trevas e dá firmeza
meus passos, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus, porém, lhes disse: O Rei das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhe perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa, deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta! Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai, para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres,
afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza, e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, o que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantaste a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia.
desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos,
mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dessa forma estamos iniciando a Semana Maior, a Semana Santa, a Semana Central da nossa caminhada de fé. Nesse domingo de Ramos da Paixão, nós estamos encerrando a campanha da fraternidade sobre ecologia integral e a nossa responsabilidade de cada vez mais ver que Deus nos entregou a obra das suas mãos. Deus viu que tudo que Ele fez era muito bom e colocou sob nossa responsabilidade. Como gesto concreto da campanha da fraternidade, entre outros que nós temos na Arquidiocese, hoje a coleta de todas as missas no Brasil todo, elas são destinadas ao Fundo de Solidariedade. Uma parte é Fundo Diocesano, outra parte Fundo Nacional, que vai trabalhar nas questões sociais. Essa coleta deve ser fruto do nosso sacrifício, do nosso jejum e abstinência durante esses 40 dias de Quaresma, que vamos encerrar a Quaresma na próxima quinta-feira santa. Minha saudação também aos que nos veem e ouvem pela Rádio Catedral, pela Web TV Redentor e nossas páginas no Facebook, canal de YouTube, as mídias digitais que transmitem a nossa Catedral Metropolitana, a abertura da Semana Santa. Saudamos aos tradutores em Libras que estão aqui, agradecemos aí a PASPED, inclusive a segunda leitura foi feita por um cego, traduzimento na leitura em Braille. Então nós agradecemos a Deus esse trabalho todo,
que aqui é realizado em nossa arquidiocese. Saudamos aos sacerdotes, que já o fizemos no comecinho da celebração, fora da catedral, junto com os seminaristas, estão aqui presentes também, religiosos, religiosas, aos diáconos, ao povo de Deus presente e aqueles que nos veem e ouvem e acessam de longe. Convidamos a todos para que nós possamos fazer Páscoa. E a Páscoa começa justamente nessa abertura, no Domingo de Ramos da Paixão, que tem duas tradições que se juntam, que se unem. A tradição de Ramos, quando se reuniam em Jerusalém, o povo fazia esse trajeto de Jesus entrando em Jerusalém com os ramos nas mãos, recordando e fazendo memória do povo que acolheu Jesus como Messias, bendito que vem em nome do Senhor. E outra tradição onde podemos ver as leituras. Vemos aí o servo de sofredor, vemos também a carta de Paulo aos Filipenses, falando da kenosis de Jesus, e o Evangelho da Paixão, este ano na versão de São Lucas, que nós iremos ouvir novamente na versão de João, na Sexta-feira Santa. Meus irmãos e irmãs, essas duas tradições se fundem nesse início da Semana Santa e nos fazem pensar sobre alguns aspectos que marcam a nossa vida e a nossa caminhada. De um lado, ver que há uma necessidade e há uma alegria em receber e acolher Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ele tem consciência que ele se dirige para Jerusalém para dar a vida. Isso Lucas deixa muito claro no seu Evangelho. Esses dois aspectos do povo que aguarda, que espera, que acolhe Jesus e a sua caminhada para Jerusalém para entregar a vida, se juntam na mesma caminhada, meus irmãos e irmãs. Também hoje nós também sabemos que existe toda uma necessidade e um povo que deseja acolher, encontrar-se com Jesus Cristo como Salvador, como Messias, como aquela luz para a sua vida, como aquele que realmente é a nossa esperança. Estamos no jubileu, né, da esperança, e que espera cada vez mais encontrar esperança para a sua vida. Portanto, nesse Domingo de Ramos, nessa nossa caminhada curta, daqui da frente da catedral até aqui a catedral, deve simbolizar também a nossa profissão de fé em Jesus Cristo, mas também o nosso testemunho público, meus irmãos e irmãs, para tantas pessoas que, como aquele povo de Deus que aclamou Jesus no seu tempo, estão também aguardando e querendo encontrar-se com Jesus Cristo hoje. É o nosso trabalho missionário, a missão permanente da igreja, que nós, segundo o sino do arquidiocesano, quer cada vez mais também marcar e salientar. Há uma necessidade, há um povo que quer encontrar-se com aquele que é a luz do mundo, que é a esperança das nações, que não decepciona, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz parte um pouco da nossa missão, caríssimos irmãos e irmãs. Porém, as realidades, são também bastante difíceis. Nós sabemos que ao entregar a vida por todos nós, Jesus morre na cruz, como acabamos de ouvir, e no seu sangue derramado nós somos lavados de nossos pecados. Mas nós vemos, meus irmãos e irmãs, que a realidade da rejeição de Cristo acontece também hoje de diversas formas, em nossa vida, em nossos pecados, mas também nos meios digitais, nos meios de comunicação, na ideologia que hoje corrói o mundo inteiro, de não aceitar Jesus Cristo como Senhor e que nós somos chamados a ser aqueles que caminham com Ele até o fim. Existe uma palavra que nos faz pensar. Simão Pedro, quando confrontado, dizendo que iria até o final de Jesus, no entanto, no meio do caminho, o negou. Não conheço esse homem. No entanto, um outro Simão, o de Cirene, ajudou Jesus a levar a cruz. Se um Simão Pedro, achando que podia ter força suficiente para poder fazer e ir até o fim, foi um outro Simão que nem sabia o que estava acontecendo direito, que voltava do campo, que escolheram-no e levou a cruz até mesmo sem saber o que estava acontecendo direito. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, diante das várias rejeições de Jesus Cristo, a ter uma consciência de permanecer com o Senhor, que é a vida do mundo, que é salvação, que é realmente paz e esperança,
no meio da nossa vida, no meio da nossa caminhada, no meio das nossas dificuldades, que nos decepcionam, que muitas vezes machucam a nossa vida, que nos fazem perguntar sobre o sentido da nossa vida, mas não julgar que nós possamos e podemos fazer tudo com o nosso esforço. É a graça de Deus que faz em nós, realiza em nós, caríssimos irmãos e irmãs. Mais tarde, Pedro vai reafirmar por 3 vezes que tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas vai levar um tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus para que ele possa renovar justamente a sua fidelidade ao Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver de um lado nessa esperança que o mundo necessita e busca, de anunciá-la e proclamá-la, mesmo no meio das rejeições e dificuldades e cruzes da nossa vida e da vida das pessoas também, e que nós conhecemos muito bem também em nossa cidade, como tantas pessoas passam pelas inseguranças, pelas violências, pelas decepções, pelas dificuldades a cada dia, nas suas casas, nas suas paróquias, nas suas comunidades, e se perguntam muitas vezes justamente tantas questões não respondidas, e que nós somos chamados a ser presença enquanto igreja, junto a essas pessoas, a ser essa presença de esperança e confiança, para que possam perceber que na entrega da vida de Jesus na cruz, a cruz se transformou, que antes era uma maldição, hoje em salvação, sinal de salvação para todos nós. É justamente unindo a nossa vida à cruz de Cristo, que a vida toma sentido mesmo nas cruzes de cada dia da nossa existência, caríssimos irmãos e irmãs. E nós que vivemos o jubileu da esperança, somos chamados a ser sinal dessa esperança para esse mundo de hoje, para uma sociedade carente, muitas vezes necessitada, escura na sua vida e na sua condição, para que a luz de Cristo brilhe nos seus corações. Estamos iniciando, portanto, a Semana Santa. Que seja uma semana em que nós possamos fazer essa esperança, essa meditação contemplativa do mistério da salvação. Celebrações mais longas, textos mais longos, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos acolher, refletir, mas ao mesmo tempo nos posicionarmos, meus irmãos e irmãs, para podermos anunciar Cristo, nossa esperança, nossa paz, nossa salvação a esse mundo. Mas para isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a acolher e a testemunhar que os ramos de nossas mãos simbolizam, significam que nós o colhemos e o anunciamos ao mundo de hoje. E o mundo de hoje tem essa necessidade. Por isso, nosso convite para que na semana nós paremos para contemplar, na parte litúrgica, sinais todos, na parte devocional, tudo aquilo que se celebra também durante esses dias, e na parte cultural também. Paremos por uns instantes durante essa semana, reflitamos e peçamos ao Senhor que nos faça as suas testemunhas, a entrar no mistério pascal cada vez mais, a experimentar também essa passagem da morte para a vida, passagem que nós sabemos vamos celebrar nessa semana, entre a morte e ressurreição do Senhor, e que nós, meus irmãos e irmãs, no meio das vicissitudes desse horizonte da nossa vida, saibamos fazer a nossa parte, enquanto cristãos e católicos. Peçamos para isso a graça do Senhor, e a nossa resposta, como de Maria, o nosso sim, faça-se minha tua vontade. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão,
Invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo, cheios de confiança: Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto ao Pai por todos nós, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivia suas dores, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que sofrem todo tipo de violência e ilumine os corações dos que a praticam, para que se converta e mudam de conduta, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos podem sentar-se, lembrando, reforçando que a coleta de hoje, pela campanha da Fraternidade de 2025, a coleta nacional da solidariedade. Desde já a nossa gratidão e a sua generosidade faz a diferença. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós
Orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, que se condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós o louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso cardeal arcebispo Dom Arani João, seus bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs, saudai-vos com um sinal de reconciliação e de paz. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento da comunhão. Iremos receber o corpo eucarístico de Jesus Cristo. Os irmãos e irmãs que irão participar da comunhão poderão formar filas diante do altar, nesse corredor principal, nesses corredores laterais e também aonde os ministros eucarísticos pararem. Lembrando que para você que irá fazer a sua comunhão espiritual, poderá realizá-la através de uma reflexão da palavra que hoje aprendemos. Salvas teu irmão.
espírito maligno, defendei-me na hora da morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos deste esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição a alcançar o que buscamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao longo desta semana, teremos a rica oportunidade de celebrar na liturgia os acontecimentos centrais da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Acolhamos o seu amor e celebremos com fervor estes dias tão especiais que estão por vir. Podemos sentar um instante para os avisos desta semana tão especial para todos nós, que iniciamos com esta missa do Domingo de Ramos. Então, damos início a mais uma Semana Santa em nossa vida, em nossa caminhada de fé, como católicos que somos. E como dizia o nosso cardeal, é por meio desta presença nossa que continuamos a poder testemunhar Jesus Cristo. Os ramos que hoje levaremos pelas ruas são um bom testemunho da presença do Senhor, né? Que passará por toda esta realidade da sua paixão, da sua morte, né? E, consequentemente, a ressurreição. Então, gostaria de recordar algumas coisas. Amanhã, aqui na Catedral, temos um dia inteiro de confissão. Então, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se confessar, se bem preparar para o Tríduo Pascal. Amanhã, de 8 até às 17 horas, teremos os sacerdotes aqui, próximos à Capela do Santíssimo. Você entrando pela Catedral do lado direito, estarão à disposição para ouvir a sua confissão, tá? Na terça-feira, nós temos às 18 horas, o ofício de trevas na paróquia Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, ali na 1º de março. Então, um momento também onde nós somos convidados a estarmos presentes. Então, terça-feira, 18 horas, ofício de trevas. Quem nunca participou, é muito interessante você poder também estar e participar deste momento. Na quarta-feira, às 19 horas, teremos a procissão de encontro. Então, a imagem do Senhor dos Passos vai sair daqui da Catedral, né? E a imagem de Nossa Senhora das Dores, ali da paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Lapa, ali em frente à Sala Cecília Meirelles, né? E nós nos encontraremos para o sermão do encontro com o nosso cardeal, por volta das 19h45, 19h30, 19h45, aqui nos Arcos da Lapa, na Praça Cardeal Câmara, né? Então, somos convidados também na quarta-feira, 19 horas. Quem quiser, vem para cá, para a Catedral, justamente com os nossos seminaristas da filosofia que vão animar esse momento, e também lá da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Lapa, né? Teremos os seminaristas da teologia com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, às 9 horas, teremos aqui a missa com a renovação das promessas sacerdotais,
consagração e bênção dos santos óleos, dos catecúmenos, da crisma e dos enfermos. Então, às 9 horas da manhã, na quinta-feira, é o dia que todos os padres estão aqui na catedral para, juntamente com o bispo, renovar as promessas que fizeram no dia da sua ordenação sacerdotal. Então, é bonito da gente poder participar, né? Não é só para os padres, todos os fiéis são convidados a estar aqui, né? Então, na quinta-feira, 9 horas da manhã. Às 18 horas, então, teremos a missa da Ceia do Senhor com o rito do lava-pés, né? E depois da missa, nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento até às 21 horas, né? Na Capela da Reposição. Na Capela da Reposição. Sexta-feira, né? Lembremos que é dia de jejum e abstinência de carne. Então, às 15 horas, temos a ação litúrgica da Paixão, né? Aqui na nossa catedral. E, em seguida, a procissão do Senhor Morto, né? Que estará em torno aqui da região da nossa catedral, e faremos uma parada para a participação no alto da Paixão nos Arcos da Lapa. Nos Arcos da Lapa. Por volta das 18h30, teremos o alto nos Arcos da Lapa, o alto da Paixão nos Arcos da Lapa. Bastante tradicional e conhecido por todos nós, né? No Sábado Santo, a igreja durante o dia vive seu momento de oração, de penitência, e teremos às 18 horas a solene vigília pascal, né? A solene vigília pascal. E no domingo, então, bastante atenção, você que está aqui na catedral, que vai participar da Semana Santa conosco, ou você que está acompanhando pela Rádio Catedral. A missa será às 8 horas da manhã, domingo que vem, domingo de Páscoa, 8 horas da manhã, né? A missa de Páscoa. Então, nós teremos nesta missa, trazida de Portugal, a cruz da primeira missa celebrada no Brasil, né? 525 anos tem essa cruz. Então, vai estar aqui, né? Nesta missa, essa cruz da primeira missa celebrada aqui no Brasil, tá bem? Então, vamos participar desse momento. Nesse dia também, nós vamos ter um almoço de Páscoa. Olha, é porque eu já estou trabalhando lá para o Advento, Dona Ani. No outro trabalho que eu tenho, eu já passei dessa fase toda, já estou entrando lá no Advento. Quase, né, Arthur? Quase nós já estamos lá, né? Então, um almoço de Páscoa que vai ser feito aqui na catedral. Depois da missa, nós teremos a inauguração do Centro Social São Sebastião. O Centro Social São Sebastião sendo um local para que a população de rua, que vive em situação de rua, possa dispor de banheiros, né? Chuveiros, sanitários. Teremos também um espaço de lavanderia para eles, né? Teremos também oportunidade de corte de cabelo, uma barbearia, tudo isso acontecendo nesse espaço, né? Que vai ficar bem próximo à entrada da Rua dos Arcos, né? Então, Dorani, no domingo que vem, após essa missa, vai inaugurar esse Centro Social São Sebastião, para atender a população que vive em situação de rua. Isso foi um pedido feito a Dona Ani há alguns anos atrás, pelo coral da população de rua, e agora está se tornando uma realidade, né? E depois desta inauguração, então, o almoço de Páscoa para a população de ruas. Serão cerca de 3.000 almoços que nós vamos oferecer. Tudo isso com ajuda, contribuição, parceria com o Santuário Cristo Redentor e tantas outras entidades também que nos ajudam para que tudo isso possa acontecer, como você também. Então, vamos viver esse momento, né, com bastante entusiasmo, bastante participação em nosso coração, e tudo isso, seja um almoço de Páscoa, como a inauguração do Centro Social São Sebastião, é um sinal concreto dentro do Jubileu da Esperança
que nós estamos vivendo aqui em nossa igreja, em nossa arquidiocese. Então, que possamos realmente viver isso. Se você não lembrou de tudo, não tem problema. Na saída, pegue o panfletinho que está lá no balcão, do lado esquerdo de quem sai, e leve para você ter todos os horários marcados. Aí coloca lá na porta da geladeira da casa para não esquecer, tá bom? Né? Para você estar olhando e participando. Bem como a todo mundo que está acompanhando pela Web TV Redentor e pela Rádio Catedral, que vai transmitir todos esses momentos, né, com um retiro promovido pela comunidade católica Shalom também nesses dias aqui em nossa catedral. Então vamos participar muito, né? Momento da gente estar aqui, todo mundo dando seu testemunho. Nós ainda vamos ser privilegiados esse ano, porque ainda vamos ter um feriadão depois da Semana Santa, minha gente. Então não precisa correr para sair já de férias antes da Semana Santa. Vamos participar na nossa paróquia, na nossa catedral ou nas nossas comunidades também. Tá bom? Muito bem. Então, como recorda bem o cônego Cláudio, a Semana Santa tem alguns dias que são feriados para que nós possamos ter mais tempo de rezar, mais tempo de participar. Como vocês ouviram hoje, a liturgia é um pouco mais longa, são leituras mais longas e também durante a Semana Santa nós temos horários especiais. Portanto, é para isso que nós temos feriado, para que o povo de Deus participe melhor desses momentos centrais da sua fé. É para mostrar quem nós valorizamos. O que nós valorizamos nesses dias? É justamente o mistério da nossa fé, que é nosso mistério pascal. Portanto, nós vamos ver a temperatura do nosso coração cristão e católico com a nossa participação na Semana Santa. Tanto das celebrações litúrgicas, como devocionais, como culturais. Como também se poder contemplar esses momentos, para que a gente possa escutar, acolher, aproveitar as meditações dos sacramentos, como da confissão, como nós temos aqui na Catedral amanhã. Enfim, a gente possa ver isso. Quem quer realmente passear, pode ser a partir de segunda-feira, que tem os 3 dias. Tem 2 dias e mais um no meio, que acaba ficando 3 dias, né, de feriados para passear. Mas a Semana Santa é tempo de nós participarmos de nossa comunidade, seja lá onde for. Seja aqui na catedral, seja na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade, enfim, participem bem. E eu queria salientar também o trabalho do cônego Cláudio. Também vocês estão vendo que a catedral está sendo bem restaurada, está sendo reformada de muitas coisas que necessitava muito tempo, devido ao vazamento, o chover aqui dentro, tudo mais. Também a torre já foi restaurada também. Agradecemos também seu empenho. Ele fez uma promessa muito grande, não sei se já cumpriu todas elas, né? Para conseguir, né? Para conseguir essa restauração, né? E lembrando bem a importância disso, né? A nossa catedral, pela primeira vez, tem uma restauração imensa. Eu gostaria que também os sinos pudessem funcionar plenamente. Ainda não foi totalmente reformado também para tocar solenemente na Páscoa, mas esperamos que na Páscoa do ano que vem também consigamos também os sinos também estarem totalmente reformados, também para poderem badalar. Eles tocam, mas não sem o badalo, sem badalar. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, esse outro sonho que foi nos pedido, né, que é esse Centro Social São Sebastião. É um passo importante, né, aqui no coração da nossa arquidiocese, bem ali do nosso lado, de oferecer esse conforto para os moradores em situação de rua, que tem lugar para tomar um banho, para uma barbearia, para lavar sua roupa, e para poder fazer sua higiene, enfim, um lugar, né, que tenha lugar bem asseado e bem acolhedor. E agradecemos aí a todos os benfeitores, tanto da restauração, reforma da catedral, como também do Centro Social São Sebastião, e que nessa Páscoa mostra um pouquinho o trabalho nosso. A igreja faz Páscoa. E esse almoço um pouco diferente esse ano, nós temos sempre todo ano o café da manhã, temos o almoço, e esse ano é um pouco diferente, também porque é Páscoa do Jubileu da Esperança, Jubileu da Esperança.
Portanto, queremos também que aqueles que têm essa situação, em situação de rua, possam também dizer por que está diferente. De um lado, porque é Páscoa. Todo ano nós fazemos um pouco diferente. Do outro lado, porque é tempo do jubileu também de esperança. Portanto, louvamos a Deus e agradecemos ao cônego Cláudio seu empenho, suas dores de cabeça, suas noites mal dormidas, para poder acontecer e oferecer à Arquidiocese essa restauração da Catedral, como também do Centro Social São Sebastião, que agora está concluído, né? E agora depois precisa ser conservado e utilizado bem. Além desse sinal bonito também, desse almoço pascal. Se bem que o desejo nosso e tudo isso possa levar a tomarmos consciência da dignidade humana e todos verem cada vez melhor como bons cristãos. Também agradeço a todos que hoje deram sua oferta para a campanha da fraternidade, para o Fundo de Solidariedade. 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, que acolhe projetos do Brasil inteiro para financiar e com o fruto do sacrifício dos católicos da Quaresma, ajuda muitas situações de necessitados pelo Brasil afora, e 60% fica em cada diocese para os trabalhos sociais, bem que são muitos, né? Além daquilo que já é feito em cada paróquia, em cada comunidade, em trabalhos sociais muito grandes. Portanto, a igreja, ela se desgasta também, ela também se empenha em que, além do trabalho todo que já tem, procurar também ser uma presença que valoriza a dignidade humana e que vai lutando para que o mundo seja cada vez mais justo e mais humano. Os horários da Semana Santa já foram falados, nós nos encontraremos aqui durante esses dias. A comunidade Shalom, como já foi dito, a partir de quinta-feira santa, ela tem seu retiro espiritual aqui também, junto conosco, aqui na Catedral, e participa das celebrações, e todos são convidados a participar. Agradeço o pessoal da PASPED, pastoral com deficiência, que traduziu em Libras todas as coisas e até teve leitura em Braille hoje também. Né? Então, nós vemos aí essas possibilidades que nós temos, além dos nossos meios de comunicação, que vão se empenhar, nosso sistema de comunicação da Arquidiocese, para transmitir tudo aquilo que vai acontecendo aqui na Catedral Metropolitana, né, para todas as pessoas que estão em casa, que não podem sair de casa ou que estão longe, que possam participar também, sentir-se também acolhidos dentro desse tempo do jubileu, devem receberem a indulgência plenária, né? Quem está aqui na Catedral hoje confessou, comungou, ou já está confessado há menos tempo, e rezou já o credo, rezou o Pai Nosso, vamos rezar daqui a pouquinho a Ave Maria, na intenção do Santo Padre, porque rezamos também hoje. Santo Padre Francisco já está começando a sair um pouco mais da sua convalescença, já saiu também esses dias atrás para passear um pouco, foi até visitar também o túmulo de São Pio X, hoje saiu novamente, foi no final da Missa de Ramos na Praça de São Pedro, ontem foi também até a Basílica do Latrão também, na Santa Maria Maior, para rezar diante da imagem de Nossa Senhora, pela 140ª vez, tudo mais, já está saindo um pouco mais, irá canonizar, né, o Beato Carlo Acutis, no próximo dia 27, no Jubileu dos Adolescentes, e tem, enfim, rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação, que se efetue cada vez mais, recuperando pouco a pouco aí das suas dificuldades e fragilidades. Nós continuamos unidos a Pedro e a seu sucessor e rezando pela sua saúde, que vai se recuperando sempre mais. E a todos vocês, meus irmãos e irmãs, uma santa semana e uma caminhada para a Páscoa com o coração aberto. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, dê sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.